sempre um privilégio estar aqui na Canção Nova e poder pregar nesse palco. É um privilégio porque o que nós tentamos fazer o ano inteiro, andando de um lado para o outro, de carro por aí, de ônibus, de avião, o ano inteiro, indo de um lado para o outro, em uma única pregação aqui no palco, na transmissão pela TV, pela internet, se realiza. Uma única pregação aqui, a gente atinge muito mais pessoas do que viajando o ano inteiro, de um lado para o outro, para evangelizar. E esse privilégio, quem nos proporciona, são vocês, sócios evangelizadores, que patrocinam essa obra, que ajudam a Canção Nova a se manter no ar, para que o Evangelho chegue mais longe, para chegar mais perto das pessoas, para que Jesus seja conhecido e amado de todos os homens, no mundo inteiro. Então eu começo essa minha pregação dizendo obrigado a todos vocês que ajudam a Canção Nova, porque vocês fazem a palavra de Deus chegar mais longe. Fazem Jesus chegar onde nós não somos capazes de ir. Pelo canal de amor da Canção Nova, muitas pessoas nos mais longínquos rincões deste país acabam tendo acesso ao Evangelho. Há poucos dias eu tive num lugar em que a comunidade participa da missa uma vez só por ano, porque não tem padre suficiente para atender a todas as comunidades lá no Alto Amazonas, né? No meio da selva. Mas a graça de Deus está aqui, a Canção Nova chega lá. Então essas pessoas, embora possam participar uma vez só por ano, pessoalmente, fisicamente da missa, podem acompanhar e participar da missa todos os dias pela Canção Nova. Isso é lindo, gente. E junto com a missa, os encontros, as pregações, e eles estão atualizados lá do Evangelho, porque graças a Deus, a TV católica, Canção Nova, as outras também católicas, têm chegado para levar o Evangelho. Fruto do esforço desse povo maravilhoso que confia em Deus e por isso apoia. Que privilégio estar aqui, meus irmãos, para pregar o Evangelho para vocês. E ao mesmo tempo, que responsabilidade. Que responsabilidade. Que responsabilidade. Mas por tudo isso seja louvado o nome do Senhor Jesus, porque Ele é bom e eterno é o seu amor. E a passagem que me colocaram para a pregação desta manhã diz exatamente isso, né? O Senhor Deus está no meio de ti. O Senhor Deus está no meio de ti. O Senhor Deus está no meio de ti. Para assumir essa responsabilidade de pregar, precisamos da ajuda do Espírito Santo. Sem Ele nada podemos fazer. Então vou começar pedindo ao Espírito Santo que nos ajude. A nós descei, divina luz, a nós descei, divina luz,
em nossas almas acendei o amor de Jesus em nossas almas. Em nossas almas acendei o amor de Jesus. Põe a mão sobre o seu peito assim, peça. A nós descer divina luz, a nós descer divina luz, em nossas almas acendei o amor de Jesus. Em nossas almas acendei o amor de Jesus. Amém. A palavra de Deus para nós nesta manhã está no livro de Sofonias, no capítulo 3, versículos 14 seguintes. É um livro bem curtinho, tem 3 capítulos só. Está lá perto de Ageu, também de, deixa eu ver o outro, Abacuque, Sofonias, capítulo 3, versículo 14 e seguintes. Assim diz a palavra do Senhor: solta gritos de alegria, filha de Sião. Solta gritos de júbilo, ó Israel. Alegra-te e rejubila-te de todo o teu coração, filha de Jerusalém. O Senhor revogou a sentença pronunciada contra ti e afastou o teu inimigo. O Rei de Israel, que é o Senhor, está no meio de ti. Não conhecerás mais a desgraça. Naquele dia se dirão em Jerusalém: não temas, Sião, não se enfraqueçam os teus braços. O Senhor teu Deus está no meio de ti como herói salvador. Ele anda em transportes de alegria por causa de ti, e Ele te renova em seu amor. Palavras do Senhor. Que palavra, não? Uma palavra como essa é para a gente tomar posse e sair saltitante pela rua. Saltitante de alegria, com os braços erguidos, dizendo: o Senhor fez por mim maravilhas. O Senhor está comigo, nada temo. Uma palavra como essa é para arrancar mesmo, como eu estou vendo aqui, dos lábios, um sorriso largo, assim, ó. Um sorriso largo, porque, de fato, é uma palavra maravilhosa, consoladora. Está conosco o Senhor. Alegre-se, rejubile-te, porque está conosco o Senhor. Diga para quem está do seu lado: você não está sozinho, não. E nem que você queira, pode ficar sozinho. O Senhor está agarrado com você. O Senhor está agarrado com a gente. E Ele não vai largar, não. Ele está no meio de nós. Solta gritos de alegria, filha de Sião. Solta gritos de júbilo, ó Israel. Alegra-te e rejubila-te de todo o teu coração, filha de Jerusalém. O Senhor revogou a sentença pronunciada contra ti
e afastou o teu inimigo, e afastou o teu inimigo, e afastou o teu inimigo. O rei de Israel, que é o Senhor, está no meio de ti, e não mais conhecerás a desgraça, e não mais conhecerás a desgraça, e não mais conhecerás a desgraça. Essa é a palavra do Senhor para nós. Naquele dia se dirão em Jerusalém: não temas, Sião, não se enfraqueçam os teus braços. O Senhor teu Deus está no meio de ti, como herói salvador. E Ele anda em transportes de alegria por causa de ti. E Ele o renova em seu amor. Exulta de alegria a teu respeito, como num dia de festa. Gente, vamos aplaudir essa palavra do Senhor, porque ela é maravilhosa mesmo. Anota aí no seu caderno, anota esta passagem. Porque você precisa, quando estiver no sufoco deste mundo, você precisa tomar esta passagem, voltar a ela e dizer: não, espera lá, alto lá. O Senhor está comigo. Ele é a minha força e o meu canto. Ele é o meu amparo. Nada temo, nada posso temer. Mesmo em meio a essa tragédia, a essa dificuldade, a essa situação, eu trago uma certeza no meu coração. Como alguém que chega no rio coberto de folhas. Você imagina uma água, um lago parado, coberto de folhas, e você não pode ver o fundo. Então você abre, e aí você então olha e vê justamente o fundo das águas ali. Muitas vezes você não vai poder contemplar o Senhor em meio a tanta tragédia, tantos acontecimentos infelizes. Mas abre, tira a folhinha, e Ele está lá. Diante de um céu nublado, de nuvens escuras, que cobrem o sol e não deixam a luz chegar, você vai lá, espera no Senhor, e o sol de novo volta a brilhar. Apesar das nuvens, lá, por sobre as nuvens, está o sol a brilhar. Está com você o Senhor nesta manhã. Está cuidando de tudo, de cada situação. Ele caminha sobre as águas da sua vida. Ele anda acima dos trovões e das tempestades. E Ele está pronto a ouvir a sua voz. Por isso, meu irmão, confia. E abre a sua boquinha e diz: Senhor, vinde em meu socorro. Apressai-vos em socorrer-me. E Ele vem depressinha, depressinha. Pode ser que até te deixe um pouco de molho, para você aprender algumas coisas, porque de fato nós precisamos aprender muita coisa, não é verdade? E às vezes é no sofrimento que a gente aprende, porque não aprendeu quando tive a oportunidade. Aí Ele te deixa de molho um pouquinho. Mas logo tira. E te toma nos braços de novo e diz: vem cá. Aprendeu? Mas Ele está aí. Comigo está o Senhor. Nada temo. Comigo está o Senhor. Nada temo. Que coisa boa. Que maravilha. Nessa jornada toda, nessa caminhada com Deus, eu conheci Jesus em 79. Nossa, já se passaram 37 anos. Parece que foi ontem. Eu era menino. Agora já estou com 5.3, né? O tempo passou para mim.
Mas nessa caminhada, nessa longa caminhada, cantando Brasil afora, mundo afora, eu cantei muitas canções que falam dessa presença maravilhosa de Deus. Talvez os meninos nem vão lembrar, quer dizer, não vão lembrar não, porque não lembram mesmo. Porque não é do tempo deles, né? Mas tem algumas canções que a gente cantava como essa, por exemplo. Olho, não precisa tocar se não souber, né? Olho em tudo e sempre encontro a ti. Estás no céu, na terra onde for, laia, laia. Em tudo que me acontece encontro seu amor. Já não se pode mais deixar de crer no teu amor. Laia, laia. É impossível não crer em ti. É impossível não te encontrar. É impossível não fazer de ti meu ideal. É impossível não crer em ti. É impossível não te encontrar. É impossível não fazer de ti meu ideal. Olho em tudo e sempre encontro a ti. Estás no céu, na terra, onde for. É antiguinha essa música, viu, gente? É de lá de 1900 e Guaraná com rolha, né? Quanto? 74, ela está me dizendo ali. Então eu nem era convertido. Foi da Gen dos Movimentos dos Focolários. Olha, tem história aqui sentada ali, ó. Olho em tudo e sempre encontro a ti. Que bom, olha só. Que surpresa agradável, viu? Olha. Depois tem uma outra, e essa acho que você conhece. Desculpa aí da primeira, tá? Deus está aqui. Dá o tom aí para mim. Deus está aqui. Tão certo como o ar que eu respiro. Vai! O ensaio foi bom, mas vamos fazer mais uma vez. Vai, Deus está aqui? Deus está aqui. Tão certo como o ar que eu respiro. Tão certo como a manhã que se levanta. Tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Que coisa, não? Deus está aqui. Tão certo como o ar que eu respiro. Respira fundo aí. Ai, ai. Aí está Deus. Aí está Deus sustentando todas as coisas, assim, ó. Sustentando. Deus sustentando a vida. Se Ele tira a mão, a vida... Se Ele tira a mão, aquela árvore que está lá, toda frondosa, com as folhas lindas, a árvore ereta, se Deus tira a mão, ela tomba. Se Deus tira a mão, se Ele não nos sustenta, nós todos que estamos aqui, caímos no chão e não nos levantamos mais. Mas Deus, que é essa energia que sustenta a terra, que sustenta a vida, Ele está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, nos sustentando de pé, nos sustentando vivos, sustentando toda a natureza viva, ativa. O peixinho que está lá no mar, que você não sabe qual peixe que é, não sabe onde ele está lá. Nadando de um lado para o outro, sustentado por Deus, conduzido por Ele. O vermezinho lá debaixo da terra, que nós não sabemos onde está, não sabemos o que ele está fazendo agora. Deus sabe, está lá sustentando a vida.
e dando a Ele a função para que Ele realize o que é preciso. Deus está sustentando o sol lá no céu. Deixa cair não, Deus. Porque se cair nós estamos fritos, literalmente. Sustenta aí, Deus. Deus está lá, estabelecendo o limite para o mar não invadir. Para o mar não cobrir as cidades. Até aqui. Daqui para lá, não. Deus está aqui. Tão certo como o ar que eu respiro. Tão certo como a manhã que se levanta. Tão certo como eu te falo. Você pode me ouvir? Você pode me ouvir? Quem tiver ouvido para ouvir, ouça. Você pode me ouvir? Deus está aqui. Deus está no meio de nós. Tem uma outra cançãozinha, essa é mais alegrinha. Senhor Deus está no meio de ti. Senhor Deus te guarda. Com amor te renovará. E sobre ti se alegrará. E sempre te guiará com alegria. Com alegria. Com alegria, rebanhão, com alegria, guiará. O Senhor Deus está no meio de ti. O Senhor Deus te salva. Ele te salva, com amor te renovará. E sobre ti se alegrará. E sempre te guiará. Com quê? Com alegria, com alegria, com alegria, com alegria, guiará. Boa também assim. Cantamos muito nos rebanhões em cruzeiro. O Ivanilson ainda não tinha nascido, né, Ivanilson? Por isso ele não sabe tocar. Mas que bom. Vamos sorrir, porque Deus está aqui, né? Mas aí tem uma outra canção que marcou muito a minha vida. Ela é assim. Deus está presente. Deus está presente entre pecadores como nós. Deus está presente. Deus está presente. Deus está presente, pronto a perdoar. Ai, ai. Deus irá ouvir nossa oração, nosso fardo vai sobre si levar, pois Deus está presente, pronto para salvar, pronto para ajudar. Deus está presente. Não é linda? Que consolo! Que consolo essa música! Olha, Deus está presente entre pecadores como nós. Ele não desistiu de nós. Ih, pecador. E está mal cheiroso, porque o pecador, quando peca, quando vai acumulando pecado, ele exala um cheirinho esquisito. A mãe que
gerou seu filho que deu à luz, sabe quando o bebê sujou a fralda, não é verdade? O pai também sabe. Quando pega no colo e diz, não é, aqui ó, e entrega, né? O pai é assim, né? Ele pega no colo, quando sente o cheirinho, entrega no colo da mãe. Mãe, mulher, cuida aí, ó. Mas não abandona o bebê e nem o lança fora. Assim é Deus para conosco, como uma mãe. Ele nos toma e cuida. Deus está presente. Deus está presente entre pecadores como nós. Onde você está agora? Você que me vê, que me ouve pela televisão, o que você está fazendo? Deus está presente entre pecadores como nós, como eu, como você, como cada um de nós que estamos aqui. Deus está aí. Deus está contigo. Seja você quem for, esteja você no estado em que estiver. Ainda que você se sinta a última das criaturas nesta manhã, o pior de todos, a pior de todos, Deus está presente, pronto. Ele está pronto a perdoar. Pronto para te perdoar. Ele não só está presente, mas ele está presente e pronto. Isso é, preparado. Ele não precisa ainda pensar, matutar, pesquisar para te perdoar. Ele está pronto. O que falta então? Falta só você se decidir por se arrepender. E dizer, eis-me aqui, ó Deus, com toda a minha miséria que tu bem conheces, porque tu sondas a minha alma e o meu coração. Eis-me aqui, ó Deus, perdoa-me, purifica-me, lava-me da minha culpa e me traz de novo para ti. Me traz de volta, meu Deus, e me sustente. Tu que estás pronto a perdoar, perdoa-me, Senhor. Tu que estás presente entre nós, estás aqui para perdoar. Perdoa-me, cura-me, lava-me, levanta-me, salva-me, Senhor. Salva-me. Salva-me de mim mesmo, das minhas quedas, das minhas vontades. Salva-me, Senhor. Cura-me, Senhor. Liberta-me, Senhor. E me ponha junto de Ti, meu Senhor e meu Deus. Deus está presente, Deus está presente entre pecadores como nós. Deus está presente, Deus está presente, Deus está presente, pronto a perdoar. Deus irá ouvir minha oração, nosso fardo vai sobre si levar,
pois Deus está presente, pronto para salvar, pronto para ajudar. Deus está presente. Abraça assim o seu peito, abraça Deus e diz: que bom que o Senhor está aqui. Que bom que estás comigo. Não caminho sozinho. Tu estás aqui, meu Deus. Estás comigo. Nada temo. Conduza-me, Senhor, por onde quiseres. Eis-me aqui, Senhor meu Deus. A palavra de Deus diz para nós, para nos alegrarmos. E não há tristeza no que estamos fazendo aqui agora, pelo contrário. Há uma alegria profunda na alma. Embora essa música seja uma música introspectiva, mas no fundo, ela é uma música de muita alegria. Porque saber, conhecer que Deus está presente entre pecadores, porque Ele veio para ficar no meio de nós. E Ele está pronto a ouvir a nossa oração e a carregar o nosso fardo. Esse é um motivo de alegria. Era para todo mundo sair correndo no meio dessas cadeiras e gritando e com as mãos erguidas, porque é uma alegria total. É uma bênção sem conta. É maravilhoso. Daí o motivo porque essa palavra vem nos dizer exatamente isso. Solta gritos de alegria, filha de Sião. Solta gritos. Solta a voz. Grita aleluia, grita glória a Deus, grita obrigado, Senhor. Solta gritos de alegria. Solta gritos de júbilo, ó Israel. Alegra-te, rejubila-te de todo o teu coração, filha de Jerusalém. E alguém vai me dizer: mas como é que eu vou soltar grito de alegria? Como é que eu vou soltar grito de júbilo agora? Sofrendo como estou sofrendo. Pedi um emprego, faz 4 meses, 5 meses que eu estou desempregado, está acabando, como é que chama o troço? O seguro-desemprego, eu não sei o que eu vou fazer. Como é que eu vou soltar grito de alegria? Como é que vai ser isso? A alegria daqueles que confiam em Deus não está baseada nas coisas deste mundo. Transcende, vai além. Porque as tempestades vêm e elas vão. Mas os que confiam no Senhor, como cantavam há pouco, permanecem firmes. Permanecem firmes. A tempestade vem. Ela é necessária. O frio vem. E como vem, hein? Estou aqui com o pé que nosso Senhor Jesus Cristo. E o meu pé para esquentar leva tempo, viu? Nossa. Quando deito para dormir, até o pé esquentar, eu não consigo dormir. Então, é difícil. O frio vem, e é necessário que venha. É necessário, é fundamental que venha. Mas ele passa. Mas o Senhor nosso Deus permanece para sempre. E Ele é a fonte de toda a riqueza, de todo o bem. Como eu dizia, como posso me alegrar diante dessa situação em que estou vivendo, desempregado, passando tanta necessidade? O seu emprego, a provisão que você precisa, está guardada no Senhor. Não te faltará nada, se confias no Senhor. Não te faltará o necessário. Talvez o capricho sim, mas o necessário não. Digo isso não porque eu ouvi falar, mas porque experimentei e tenho experimentado.
Já passei muitas dificuldades, ou já enfrentei muitas tempestades, nossa, já enfrentei muitos frios, calor também, calor também. Já passei sufoco e como? Mas jamais, confiando no Senhor, me faltou o necessário. Calma. Calma, meu irmão, minha irmã. Aquilo que você realmente precisa, que a sua família precisa, está no Senhor, está com o Senhor, está nas mãos dEle. E Ele libera no seu tempo e quando quiser. Confias? Espera? Então fique tranquilo. Como diz outro, fique tranquilo. Porque Deus está presente, cuidando. Ah, mas eu estou sofrendo tanto porque na minha casa está um desastre, tudo está mal, uma brigaiada, o meu marido foi embora, ruiu a minha casa, meus filhos se desvairaram, caíram na droga, no vício, tudo parece uma tragédia diante dos seus olhos, uma tragédia anunciada diante dos seus olhos, e você olha e diz, não há esperança para mim, pois eu digo, há esperança para ti, porque o Senhor Deus está no meio de ti, o Senhor Deus está no meio de nós, e Ele tem o controle de tudo, se nós colocarmos em suas mãos o controle de todas as coisas. Espera no Senhor, confia nele, diz o salmista, e Ele agirá. Eu sei que dói, eu já senti, e talvez esteja sentindo agora. Eu sei que há dificuldades, eu sei que muitas vezes nós somos tentados a desacreditar, mas meu irmão, permanece firme, confiante, como diz o nosso padre Jonas, Monsenhor Jonas, aguenta firme, meu filho, aguenta firme, porque se o Senhor está conosco, e Ele está, não há nada que temer. Talvez haja o que esperar, mas não o que temer. Talvez tenhamos que esperar um pouco, mas já diz o salmista, espera no Senhor, confia nele, e Ele agirá. Essa palavra não desmente, ela não se desmente, porque ela está dizendo a verdade. O Senhor revogou a sentença pronunciada contra ti. Talvez muitos de nós que estamos ouvindo esta palavra, estamos dizendo, isso é comigo. Eu andava num caminho tão terrível, que eu tenho certeza que Deus estava de mal comigo. Eu estava chateado já estava cansado de tanto erro da minha parte. E talvez Ele já tivesse até dito, você não tem jeito, eu vou deixar o meu braço esquerdo caindo na sua cabeça. Mas aí vem a palavra e diz, o Senhor revogou, isso Ele tirou a sentença pronunciada contra ti. Não vai ser castigado. Não conhecerás mais a desgraça. Está escrito aqui na minha Bíblia, na sua está? Não conhecerás mais a desgraça. Naquele dia dirão em Jerusalém, não temas, Sião. Não se enfraqueçam os seus braços. Ei, não se enfraqueçam os seus braços. Quantos de nós estamos cansados de todo dia fazer, tentar fazer o melhor, e muitas vezes não encontrar ressonância nos outros que estão à nossa volta, e a gente quer ser melhor, a gente quer fazer o melhor, a gente quer, mas olha do lado, ninguém quer ajudar, pelo contrário, até dificultar, e os nossos braços vão ficando cansados. E quantas vezes nós dissemos, estou cansado. Quantas vezes a gente chega em casa depois de um dia intenso, de muita luta,
E o único consolo que a gente tem é assim, ainda bem que eu tenho uma noite de sono pela frente e uma cama para deitar. Tão cansado que está. Não enfraqueçam seus braços. Dorme, descansa, acorda e retoma. Fala para quem está do seu lado, dorme, descansa, acorda, chacoalha ele, acorda e retoma. Não se cansem os seus braços. Não se canse de fazer o bem. Firme, segura firme. Não se canse de fazer o bem. Braços cansados? De jeito nenhum. Joelho cansado? Nem pensar. Joelho no chão e braços ativos. Mãos à obra, vamos trabalhar, irmãos. Porque a palavra está dizendo exatamente isso. Não temas, Sião. Não se enfraqueçam os seus braços. Sobretudo, diante do desânimo causado por aqueles que não querem ir, que não querem fazer. Meus irmãos, se o Senhor está no meio de nós, nós não podemos perder o foco. Viu? Viu, meninos? Se o Senhor está no meio de nós, e Ele está, nós não podemos perder o foco. Nós jamais podemos tocar por tocar. Cantar por cantar. Fazer almoço por fazer. Cuidar do trabalho por cuidar. Vai de qualquer jeito, empurra com a barriga, de qualquer... Não. Se o Senhor está no meio de nós e Ele está comigo, eu tenho e preciso fazer bem todas as coisas. Se eu não consigo, e às vezes a gente não consegue por causa das nossas fragilidades e fraquezas, tudo bem, mas eu tentei. Eu quis e tentei fazer o melhor. Enquanto tocava, enquanto cantava, eu toquei quando era para tocar e eu cantei quando era para cantar, e eu parei quando era para parar. Eu fiz o que era preciso ser feito e fiz bem, porque o Senhor está no meio de nós e Ele está pronto. Ele vê tudo. Às vezes tem gente que pergunta, onde está o Senhor? Mas a pergunta certa é, onde Ele não está? Onde o Senhor não está? Outro dia eu ouvi uma historinha, que Deus chamou o anjo e disse, vem cá, eu tenho uma missão para você. Está vendo aquela casa lá embaixo? Sim. Então você vai chegar lá e você vai encontrar uma família, e tem um senhor que vai estar sentado à mesa, e você vai colher esse senhor, vai tirar ele do mundo. Ele vai morrer. Traz ele para mim. O anjo então desceu apressadamente, chegou lá naquela casa, era final de tarde, e encontrou aquela família sentada à mesa, mãe, pai e os 5 filhos. O pai alegre, a mãe também, o pai com saúde, os filhos também. E ele olhou e disse, não é possível. Olhou para cima, pensou e disse, será que Deus não se enganou, não? Como é que eu vou levar esse homem? Com esse punhado de filho pequenininho e essa mulher? Como que vai ser? E começou a pensar, meu Deus, como é que eu vou poder levar esse menino, esse homem, esse pai de família? Ah, Senhor. De repente ele escutou uma tosse lá no quarto. Foi sorrateiramente, olhou na porta, viu um velhinho, bem velhinho já, doentinho na cama. Aí ele sorriu e disse,
O senhor se enganou mesmo. Era esse aqui que ele queria levar. Agora sim, agora eu entendi. E aí então o anjo olhou para a mesa, olhou para a família e disse: tomou o velhinho, ó, subiu, chegou lá e: senhor, está aqui. Deus olhou e disse: que é isso? Quem é esse? Não foi esse que eu pedi para trazer. Eu disse que estaria sentado à mesa, comendo. Por que você fez isso? Então Deus disse: vem comigo. Bateu assim, sumiram os dois e apareceram na montanha mais alta, mais remota, os dois, Deus e o anjo. Ele disse: você sabe onde nós estamos? Perguntou ao anjo. O anjo disse: eu não. Deus disse: pois eu sei. E de novo Deus pegou o dedo assim, e uma rocha grande, ele bateu a rocha, abriu. Saiu um verme do meio da rocha, um bicho, andando assim. Deus disse para o anjo: você sabia que esse verme estava aqui dentro dessa rocha? O anjo disse: se eu não sei nem onde nós estamos, imagina se eu sabia se esse verme estava aí dentro da rocha. Ele disse: você não sabia, mas eu sei. Se eu cuido do verme que estava dentro da rocha, você acha mesmo que eu não cuidaria daquela família? Você acha mesmo que eu então abandonaria aqueles órfãos e aquela mulher? Você não conhece os propósitos de Deus, porque sou Deus, o mistério. Mas tudo está em minhas mãos, e eu tenho os meus planos. Quanto a ti, não me desobedeças mais. E o anjo aprendeu para sempre que Deus é Deus. Diga comigo: Deus é Deus. E Ele cuida do vermezinho no meio da pedra. Não vai cuidar de mim? Cuida. Eu sei que cuida. Eu sei que está cuidando agora. Está preocupado? Não fica preocupado não. Entrega nas mãos dEle. Entrega o controle para Ele e diz: Senhor, Tu és, só Tu és. Tem uma canção que eu canto: sim, Ele é, sim, Ele é. E aí depois eu digo: a Ele a glória, a Ele o louvor. Porque Ele é o Senhor, e sobre tudo, sobre todas as coisas, Jesus é o Senhor. Esteja você vivendo o que estiver vivendo, Deus é Senhor. Sobre tudo, sobre todas as coisas. Ele tem o mundo em suas mãos. E Ele sustenta o mundo. Deus está aqui. Mas a novidade mais recente é que Deus está aqui. Onde? Aqui. O universo é tão grande, cheio de estrelas, de astros, de coisas maravilhosas, verdade? O universo é imenso e maravilhoso. É um mundo sem fim. Mas Deus decidiu morar aqui. Deus está presente entre pecadores como nós. Mas Deus, pelo Espírito Santo, resolveu o que chamou a atenção de Deus nesse universo imenso foi o seu pequeno mundo, o seu coração. E Deus decidiu morar em mim. Tem uma canção que diz: Deus habita no meu coração,
Deus habita no seu coração. Que bom saber que Deus habita. Uma vez mais, vocês? Deus habita. Que bom que Deus habita. Deus habita no meu coração. Tem uma outra canção muito antiga que diz: Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Oh, que maravilha é que Cristo vive em mim. Irmãos, se nós estamos rodeados de Deus, se Deus é tão certo como o ar que nós respiramos, e se esse Deus não se contentou de ficar perto de nós, ficar entre nós, mas Ele quis morar em nós, o que nos falta para sermos felizes? Só nos falta uma coisa: criar vergonha na cara e tomar posse dessa graça e sair por aí pelo mundo cantando, cheio de alegria, mesmo em meio à dor, à dificuldade. O Senhor é a minha alegria, o Senhor é o meu júbilo, o Senhor é a minha força. Tempestades vêm, tempestades vão, mas o Senhor tem cuidado de mim, eu nada temo. E para terminar, eu quero cantar um pouquinho desta canção que eu acho uma das mais lindas. Uma letra sem precedente, é uma letra que faz uma síntese dessa realidade maravilhosa de um Deus que vem morar junto de nós. Essa você vai saber. Estás entre nós. Esta canção que o Padre Jonas gravou no LP Vem Louvar 2. Padre Jonas, se estiver me acompanhando, né, rezando com a gente nesta manhã, essa vai para o Senhor, porque foi Ele que trouxe para nós esta canção de um retiro que Ele fez de sacerdotes em Roma. Creio que foi em Roma, faz tanto tempo. E Ele ouviu esta canção em outra língua, mas Ele ficou tão tocado pela música que Ele disse: precisamos traduzir esta música e precisamos levar para o meu povo no Brasil. E Ele trouxe. E quando gravou esse LP, o LP Vem Louvar 2, eu estava lá, eu cantei junto. Faz tempo pra caramba, mas eu estava lá. E nós cantamos juntos essa canção do LP. E quando ele cantou pela primeira vez para nós, nós choramos. Tão linda a canção, que diz: Tu és minha vida, outro Deus não há. Tu és minha estrada, a minha verdade. Em tua palavra eu caminharei, enquanto eu viver e até quando tu quiseres. Já não sentirei temor, pois estás aqui. Tu estás no meio de nós. Creio em ti, Senhor, vindo de Maria, Filho eterno e santo, homem como nós. Tu morreste por amor, vivo estás em nós. Unidade trina com o Espírito e o Pai. E um dia eu bem sei, tu retornarás e abrirás o reino dos céus. Que música maravilhosa! Tu és minha força,
outro Deus não há. Tu és minha paz, minha liberdade. Nada nesta vida nos separará. Nada, nada. Em tuas mãos seguras minha vida guardarás. Eu não temerei o mal, tu me livrarás, e no teu perdão viverei. Para terminar, ó Senhor da vida, creio sempre em ti, Filho Salvador, eu espero em ti. Santo, Santo Espírito de amor, desce sobre nós. Tu de mil caminhos nos conduzes à fé, e por mil estradas onde andarmos nós, qual semente nos levarás. Vamos aplaudir esta canção, gente. Que letra! Que maratona essa letra! E eu devo confessar para vocês, já cantei algumas centenas de vezes esta música, mas só agora, quando me pediram para pregar nesta manhã e me deram o tema, o Senhor Deus está no meio de ti, o Senhor me trouxe esta canção diante dos meus olhos e disse: é isso. E só agora eu percebi a beleza e a profundidade desta canção. Meu Deus, que letra! Ontem à noite, enquanto eu lia e dizia: meu Deus, onde eu estava que eu não tinha percebido tamanha beleza? E aí então eu cheguei à conclusão que assim nós temos tratado o Senhor. Ele é maravilhoso, Ele é bondade, Ele é misericórdia, Ele é esplêndido e está entre nós, mas nós não o percebemos. Como eu não dava conta da letra desta música, o Senhor estando junto de nós, cuidando dos detalhes de nossa vida todos os dias, nos sustentando na fé, nos sustentando vivos, nos dando o pão de cada dia, nos dando a nossa família, nos dando onde deitar para dormir, nos dando o agasalho, a touca. E nós não o percebemos. Estás entre nós, mas não o percebemos. Reza comigo: Senhor Jesus, dá-me a visão espiritual das coisas, que eu perceba que Tu estás no meio de nós, que Tu estás em nós, e que eu não perca o foco. Senhor Jesus, assim seja. Amém. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, Senhor. Amém. Vamos aplaudir esse Deus maravilhoso que está no meio de nós. Se essas palmas são para Ele, tem que ser mais forte. Se essas palmas são para Ele, tem que ser de pé. Se essas palmas são para Ele, tem que ser acompanhada de muitos gritos. Aleluia! Ele está no meio de nós. Amém. Graças a Deus. Vai lá com vocês. Ai, né? Glória. Que maravilha. Glória a Deus. Deus está aqui. Erga seus braços para o alto e fala: obrigada, Senhor. Obrigado, que momento, Senhor, maravilhoso. Que presença forte. Tu estás aqui. Vamos rezar mais um pouco com esta canção. De fato, nunca tinha olhado assim tão profundamente para esta canção.
em vivê-la, cantando, em cantar, vivendo, sentindo. Cantemos juntos. Tu és minha vida, outro Deus não há. Tu és minha estrada, a minha verdade. Em tua palavra eu caminharei, enquanto eu viver e até quando tu quiseres, já não sentirei temor, pois estás aqui. Tu estás no meio de nós. Tu estás no meio de nós. Pega os seus braços, creio em ti, Senhor. Creio em ti, Senhor, vindo de Maria, Filho eterno e santo, homem como nós. Tu morrestes por amor, vivo estás em nós. Unidade trina com o Espírito e o Pai. E um dia eu bem sei, tu retornarás e abrirás o reino dos céus. Põe a mão no teu coração, tu és minha força. Tu és minha força, Outro Deus não há. outro Deus não há. Tu és minha paz, minha liberdade. Nada nesta vida nos separará. Em tuas mãos seguras, minha vida guardarás. Minha vida guardarás. Eu não temerei o mal, Eu não tu me livrarás. temerei o mal. No teu perdão Tu me viverei. livrarás, e no teu perdão viverei. Ó Senhor da vida, Ó Senhor da vida, creio sempre em ti. Filho Salvador, eu espero em ti. Santo Espírito de amor, desce sobre nós. Tu de mil caminhos nos conduz